Outra coisa também, o niño vai pensar que o papá é mal. Ele vai ver o papá como um inimigo. A mamá torna o niño contra o papá. E sabe que este niño vai aprender uma coisa. Este niño vai jogar um contra o outro. Ele pide uma coisa para o papá não lhe dá. Ele pide para a mamá e a mamá lhe dá. E este niño, meus queridos, ele vai chegar ao ponto de pensar que se há um problema entre papá e mamá, é uma ventaja para ele, porque ele pode conseguir o que quer. Se os dois estão unidos, o que acontece? Ele não pode echar um contra o outro. Se os dois estão unidos, ele chega para a mamá e pede, mamá, me dá uma coisa, a mamá diz que não. Ele chega para o papá diz que não também. Os papás estão unidos e ele não pode ter o que quer. Pero, quando os papás estão separados, ele vê isto como uma ventaja. É bueno para ele que os papás não estén bem um com o outro, porque aí ele pode conseguir o que quer. Mira que triste. Este niño, em vez de buscar a união de los papás, ele está interessado em que os papás estejam desunidos. O niño assume uma atitude desafiadora. Vocês já viram esses niños que desafiam a maestra na escola? E desafiam o papai e a mamá também. Agora, consequências sobre o papá. A consequência pode ser sobre a mamá também, verdade? Mas consequências sobre o papá porque há esta coalição. O papá se siente desvalorado como papá. É muito triste isto. Quando um papá ou uma mamá se siente desvalorado. Porque o papá ama al hijo. E o papá ama tanto a su hijo que quer disciplinar a su hijo. Pero agora há alguém que não está valorando o amor que ele tem por su hijo. E é a mamá que não le está valorando. E o pior é que este papá siente que está perdendo o amor e respeito de su hijo. Imagina, o papá ama a este hijo. O papá quer disciplinar a este hijo para que este hijo seja uma pessoa de valor. E a mamá está echando este hijo em contra de ele e ensinando el hijo a não ter respeito e amor por ele. Muito triste, verdade? Assim que este padre se siente traicionado por sua esposa. Ou seja, a esposa está haciendo el esposo sufrir a través del hijo. Pero ella piensa que él es que es malo, él es estricto. Pero en la realidad ella le está haciendo sufrir porque ella está echando el hijo en contra de él. El papá se queda rencoroso. A veces hay un peligro de que este papá hasta puede abusar al niño. Porque mira, el papá quiere disciplinar al niño. El papá habla con el niño, mira, toma este juguete y guarda allá. Y el niño dice, no, no voy. ¿Y qué se queda con el papá? Se queda nervioso, ¿verdad? Tú vas, sí, no voy. Y ahí el peligro que el papá hasta va a abusar al hijo. ¿Verdad? Así que, ¿sabe qué? A solução contra a coalição, a melhor solução seria que a mamá pare de mimar al niño, verdade? Esta seria a verdadeira solução. Pero, se a mamá não para de mimar al niño, o que vocês pensam que deve acontecer? Como? Se a mamá continua
mimando al niño, ¿qué debe acontecer? El papá va a tener que parar de disciplinar al niño. ¿Sabe por qué? Si el papá continúa disciplinando al niño, la mamá continúa echando el niño contra él, el niño se va a quedar rencoroso contra su papá y este niño va a sufrir mucho por causa de esto. Yo ya vi niños que por causa de este problema aquí, ellos tenían depresión. E já vi hasta niño que queria suicidar-se por causa deste problema. Se não pode haver uma solução buena para a situação, a melhor coisa é o papá quedar-se, parar e não tentar disciplinar para que não haja mais problema. Se tu sabes que se tu dices assim para o hijo, guarda este juguete e a mamá vai venir e vai aguardar o juguete, ou então tu vas dizer, niño, para de fazer isto, e a mamá vai dizer, não, pode fazer, não é problema. A melhor coisa é que tu não disciplines mais, entende? Não é a melhor solução, não é a solução, pero é melhor que o niño quedar-se com problemas por causa de este tipo de relação. Há também outro problema que não é tão comum como este, pero a vezes, tanto o papá como a mamá a vezes os dois mimam al niño. Sabe que eu conheci uma família em Brasília que me dava muita pena. As duas muchachas eram incríveis. Uma tocava o piano maravilhosamente bem. A outra era uma escritora. Tinha escrito um livro de poesias, de poemas. Pero esta que escrevia livro de poemas, ela tinha esquizofrenia. A outra, ela não tinha esquizofrenia, pero era extremamente infantil. E ela tinha mais de 20 anos de idade. Ela tinha estudado música, pero não trabalhava. E ela teve um acidente de carro. E ela disse que tinha um problema em sua mão. Se tu miravas a mão de ela, era perfeita. E ela tocava muito bem, pero ela dizia que se ela tocava mais que um tempo, a mão se lhe dolia. Assim que ela estava parada, sem trabalhar. E sabe que em la casa, mira, ela com mais de 20 anos de idade, e eu estava em la casa de ela, e ela foi, nós comemos, e ela foi lavar os trastes. La mamá vino, le tomou os trastes e não le deixou lavar os trastes. E sabe como é que o papá chamava a outra que era mais vieja que ela? Bom, desculpe, maior que ela. Já me disseram que não é mais viejo, maior. Se me rieram também na semana passada. Então, o papá chamava a ela de bebê. Tinha quase 30 anos de idade, o papá lhe chamava de bebê. Sabe o que ele estava dizendo quando ele chamava ela de bebê? Tu eres incompetente. Tu eres dependiente. Tu não puedes vivir solita, não puedes cuidar de ti mismo. Sempre vas a necessitar de alguém que te cargue, que haga todo por ti.